A Icleda está aqui. A Icleda está aqui para conduzir o evento. Icleda, the floor is yours. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Nós do time de negociação agradecemos a presença de cada um e também o apoio institucional na figura da professora Patrícia e o apoio institucional interno na figura da professora Maria Amélia Dias, que é a nossa apoiadora desde o início, cofundadora e orientadora. Gente, eu vou pedir desculpa, eu tive problemas técnicos, então eu estou na chamada pelo celular e eu creio que a professora Maria Amélia vai compartilhar a tela conosco. Vou sim. Posso começar? Pode sim, por favor. Bem, nós somos o time de negociação e aqui hoje, nessa noite, pode passar, por favor, nós estaremos presentes, eu, Icleda de Oliveira, eu sou estudante de administração, cofundadora e integrante do NEG Team, o Lucas, pode passar, por favor, o Alan Jaime, que é estudante de Relações Internacionais, ele também é integrante do time, e o Lucas Cordeiro, que é estudante de Direito, também integrante do nosso time. Falando um pouco da agenda, pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco da nossa trajetória até aqui, depois eu vou passar pela organização, nossa dinâmica de trabalho, mostrar um pouco das nossas, as nossas premiações, e depois nós vamos compartilhar as experiências e os aprendizados, e por fim nós temos uma surpresa. Bem, qual foi a nossa trajetória até aqui? Tudo começa, na verdade, em 2018, quando na época, eu fazia com a professora Maria Amélia a disciplina de negociação, e uma amiga minha, sabendo disso, me chamou para uma palestra da organização do meeting lá na UAB-DF. E, basicamente, eles explicaram sobre o projeto de negociação de Harvard, que me encantou, assim, diretamente, e eu fiquei com aquilo dentro de mim. Pode passar, professora, por favor. Isso, obrigada. E aí, em dezembro de 2018, eu tive essa conversa com a professora Maria Amélia, que apoiou a gente desde o início. A gente trocou alguns materiais, a gente conversou bastante. Ela sempre me apoiou desde o início, sempre apoiou essa iniciativa do projeto. No primeiro de 2019, fui monitora dela na disciplina de negociação, e aí a gente já começou a tocar algumas iniciativas para consolidar esse projeto. E no final de 2019, nós fizemos o primeiro evento pela semana acadêmica aqui do Departamento de Administração. Em 2019 também começou a minha saga de bater em várias portas pedindo apoio, não só de professores de outros cursos, né? Mas dos centros acadêmicos. Então, bati na porta do CADIR, bati na porta do CADM, que nos ajudou, tem nos ajudado também em divulgações e muitas coisas. E os meninos do CADI, eles me orientaram na busca da professora Suzana Borges e da Secretaria de Direito. E eles sempre têm nos ajudado bastante até hoje em relação a isso. Em 2019, finalmente a gente conseguiu trazer para a Semana de Administração a mesma palestra que foi dada na UAB lá em 2018, e a gente teve a oportunidade de receber o Marcelo Girardi, que é um dos grandes mediadores de Brasília, foi uma experiência muito legal. E, pode passar, por favor. E aí, em 2020, a gente quase fechou um time, mas aí a gente se deu conta que era mais efetivo a gente partir para as networkings. Então, a professora Maria Amélia começou a indicar alunos em potencial, que ela via potencial, e o pessoal do CADIR também me indicou alguns nomes, e essas pessoas indicaram outras pessoas. Então, queria só frisar aqui a importância da networking para a composição desse time. Então, se não fosse várias pessoas terem apoiado a gente e acreditado em cada um de nós, a gente não teria fechado esse time em outubro de 2020, com 4 negociadores, 7 estrategistas e 2 mentoras na época, a professora Maria Amélia Dias e a professora Suzana Borges. Infelizmente, a professora Suzana não conseguiu, não pôde nos apoiar por muito tempo pelas demandas dela, mas foi uma pessoa que
chegou a abrir salas, deixou eu fazer várias divulgações em aulas dela, enfim, foi uma das nossas incentivadoras desde o início. Em janeiro de 2021, nós começamos, de fato, os nossos trabalhos, e em março, a gente inaugurou na competição de negociação. Mas quem é o nosso time? Pode passar, por favor. Que eu chamo muito carinhosamente de Dream Team. O Alan, ele faz parte do curso de Relações Internacionais. A Daniela Tashiro, que faz parte do nosso curso de Administração. Pode passar, por favor. A Estelira, que faz também parte do curso de Administração, junto com o Gabriel Adnet. O Pedro Gonet, pode passar, por favor. Pedro Gonet. Desculpa, Leonardo Rigotti e Lucas Cordeiro. Isso, acho que saiu a foto errada. Desculpa, gente, a imagem do Léo tá errada. Esse aí é o Alan. Desculpa, Léo, se você estiver vendo isso depois. Logo em seguida, pode passar, por favor. Nós temos a professora Maria Amélia como nossa orientadora e a Milena Galvão, que também faz parte do curso de administração. E agora sim, o Pedro Gonet no curso de Direito e a Sofia no curso de Direito. E o Vitor, que acompanhou a gente também, pode passar, por favor, durante muito tempo. E nós dois também da administração, Vitor Nunes e eu, Clélia de Oliveira. Mas o que é esse meeting que a gente fala tanto? O meeting, ele representa a competição, ele representa nacionalmente a competição internacional de negociação, é uma competição que acontece há 20 anos, ela é considerada a mais antiga e renomada competição de negociação no mundo e oferece práticas aos estudantes com informação e desenvolvimento. O propósito deles aqui no Brasil é, além da teoria, ofertar a prática, sem esquecer o aspecto humano e relacional. Tudo isso em busca de caminhos de colaboração, mesmo em situação de conflito. Eles identificam o impacto social e a networking do evento, porque além de você ser capacitado, você participa e assim se conhecer com pontos de autorresponsabilidade e autoconhecimento, a gente entende muito sobre pacificação de conflitos e, enfim, temos as oportunidades potencializadas de conhecer pessoas. Em relação ao desenvolvimento, a gente tem um workshop de teoria e a utilização do método de negociação de Harvard pela CMI. A CMI foi uma empresa que saiu de dentro de Harvard, da Escola de Direito de Harvard, e saíram duas, na verdade, a CMG, que foi voltada a assuntos governamentais, e a CMI, assuntos de empresas, por assim dizer, voltado a empresas, a formação de empresas. Então, a gente tem contato com essas pessoas. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre a nossa organização e a nossa dinâmica de trabalho, a nossa equipe, basicamente, ela é separada, não separada, né? Mas quem isso nos dá aula, nos oferece conhecimento, autoconhecimento negocial. A parte da estratégia, que todos nós somos estratégias, né? Então, a professora, os negociadores e os membros da equipe. Nós somos divididos em subgrupos para discussão, para insights. Pode passar, por favor. Os negociadores, que até 2020, até o ano passado, eram exclusivamente compostos de estudantes do direito, então eles atuam na aplicação do método de toda a nossa estratégia, eles que de fato colocam a mão na massa e partem para a negociação. Isso muda agora, no próximo, né? Aliás, até 2021, desculpa, gente. A partir de 2022, os negociadores mudam, agora outros estudantes também podem negociar. E a função de social media, que são pessoas que atuam no Instagram e com artes, planos de comunicação, enfim. Eu queria só deixar, eu vou comentar isso agora, eu disse, observe que todos nós topamos aventuras extras, então a gente gosta muito de comentar negociações em grupo de WhatsApps e planejar coisas de última hora. Então, mas assim, brincadeiras internas, gente. Enfim, pode passar, por favor. Falando um pouco sobre a nossa dinâmica de trabalho, o nosso trabalho, ele entra numa sazonalidade a cada regional, por assim dizer, e falando um pouco da nossa experiência no meeting de 2020,
A gente começou tudo lá em janeiro, então a gente começou com estudo, desenvolvimento e autoconhecimento, com reuniões semanais. E assim que a gente recebe o case, a dinâmica de trabalho ela muda um pouco, eu diria bastante, porque a gente se une nos subgrupos para discutir estratégia, para pensar em alternativas e pensar em simulações. Depois disso, a gente se junta, o grupo inteiro, para formular a estratégia do grupo, e aí entram insights, embasamentos, e essa é uma parte que tende a ser bem cansativa, né? E, por fim, o evento. O evento ele é de quinta a domingo. Nós temos aulas, mentorias, discussões. Desculpa pelo barulho externo. Reavaliações de estratégia, às vezes, e orientações finais. E aí, aqui eu coloquei em caixa alta para a gente, que eu comentei antes, a gente tende a sempre ficar em 2 calls ao mesmo tempo e comentando tudo que acontece nas chamadas, porque a gente gosta de emoções. Não, brincadeira, porque a gente montou tudo, então a gente tende a discutir o que está acontecendo e pensar um pouco mais sobre a estratégia do outro, como isso atinge a gente, como a gente poderia mudar, tudo isso a gente comenta, então é uma super aventura. Pode passar, por favor. E agora eu entro um pouco nas premiações. Na etapa regional, pode passar, por favor. Na etapa regional, a gente alcançou o 3º lugar. Pode passar, por favor, professora. Isso. Nós alcançamos 3º lugar, que classificou a gente para nacional. Nós conseguimos também os melhores resultados, um award de melhores resultados da negociação. Pode passar. E dos três negociadores levantados como melhores negociadores, nós tivemos reconhecidos o Lucas Cordeiro, que está aqui com a gente, e o Pedro Gonebran, também do nosso time. Na nacional, a gente conseguiu o award de melhor estratégia negocial e nós ficamos em 7º lugar no país. E agora nós vamos abrir um pouco para as experiências e aprendizados, e eu convido o Alan e o Lucas Cordeiro para compartilhar com a gente como foi a experiência deles. Oi, pessoal, já podemos começar? Bom, Lucas, eu vou começar então, por ordem alfabética, já que sou eu. Bom, muito boa tarde a todos, prazer, meu nome é Alan, eu sou de Relações Internacionais e eu vou contar um pouco da experiência e também incentivar todo mundo, inclusive os que tiverem aqui, que forem de Relações Internacionais, a conhecerem um pouco mais do Meeting e aproveitar essa oportunidade para a gente elaborar uma das nossas competências, que está inclusive no nome do nosso curso. Desculpa o favoritismo, mas Relações Internacionais trata de relações, então o Meeting é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar um pouco mais disso. Eu vou trazer um background em que eu fui diretor comercial da Domani, que é a empresa júnior do curso. Eu também participei por muito tempo em simulações modelo ONU, e hoje eu trabalho na área de relações institucionais de uma empresa, e tudo estágio, na verdade, né? Mas isso tudo me ajudou bastante, na verdade, a chegar a esse ponto, foram as capacidades que eu adquiri ao longo desse momento, mas mesmo assim, ao longo desse processo, mas mesmo assim, eu ainda me surpreendi com o que o Meeting tinha a me ensinar. E aí, 2 aspectos que eu acho que dá para trazer aqui seria, na verdade, o primeiro, né? Foi a oportunidade que o Meeting me deu de pensar estrategicamente. Como eu falei, eu sempre simulei na ONU, mas eu também sempre simulei modelos ONU, mas eu também sempre tive a impressão de ser um evento em que era muito mais importante você ter o improviso, ou, na verdade, melhor colocando, o gerenciamento de crise, a habilidade de gerenciar uma crise, com base em um posicionamento pré-definido, que é aquele documento de posição oficial do país. E no Meeting, eu tive a oportunidade de aprender que, na verdade, existem outros aspectos que você tem que olhar e levar previamente para uma simulação, então elaborando uma estratégia, e isso foi genial. Não é apenas pesquisar e entender aquele posicionamento que você vai representar, mas também elencar vários critérios que, organizados logicamente, façam sentido para a negociação. Então, sejam critérios de validação daquilo que você está elaborando e também critérios que ajudem, dentro de uma discussão, você a convencer, ou até mesmo, na verdade, convencer não é a melhor palavra, porque a gente está tratando de uma negociação cooperativa. Então, na verdade, de construir uma solução que atenda ambas as partes. E aí, um exemplo disso foi logo em uma das capacitações que a gente fez, em que a gente precisava negociar a contratação de jogador de futebol.
eu entrei na negociação achando que, na verdade, eu ia precisar usar muito mais as minhas técnicas de persuasão, ou alguma técnica que fosse mais agressiva, ou se alguém já trabalhou com vendas também, uma técnica de spin selling. Mas, na verdade, o que a gente precisava era entender a situação que foi dada e aí, criativamente, é esse o ponto, elaborar opções para o cliente com os critérios que validassem, né, aquilo que a gente pudesse oferecer. Então, foi nesse momento que eu virei uma chavinha sobre a importância da estratégia em uma negociação, especialmente se ela for cooperativa. O segundo aspecto que eu acho que tem como mencionar, mas eu já passei por ele brevemente, é a importância do networking, né? O próprio nome da competição que a gente mais atua para participar e conquistar todos os prêmios é meeting. E eu acho que essa é uma das grandes oportunidades de networking, né, que traz. Atualmente, o evento tem sido online, mas até mesmo internamente na UNB foi bem interessante, porque eu conheci pessoas que estavam ali do lado, né? No prédio de cima ou no prédio de baixo, no direito, na face. E como a Iclesa apresentou, as premiações eram pessoas incríveis que, com certeza, se alguém está interessado em elaborar uma rede de networking ou até mesmo, na verdade, usar essa rede de networking, na verdade, enxergar essa rede de networking como um bônus a todas as capacitações e o processo que você vai passar, é uma excelente oportunidade. E, como eu falei, as premiações mostraram que houve muita sinergia nossa. Então, eu acho que essa foi eu pude passar um pouco mais da nossa experiência, mas tem um aspecto ainda que eu acho que seria bem interessante, inclusive aproveitar o espaço para agradecer a nossa mentora, né, a professora Maria Amélia, porque antes de tudo, como eu falei, a estratégia foi um grande ponto importante, né? E antes de tudo, ela teve uma preocupação em elaborar e descobrir qual era o nosso perfil de negociador. E isso foi incrível, porque às vezes a gente nem sabe qual é o nosso perfil, qual é a nossa personalidade. Então, ainda que você seja um pouco mais voltado para a parte de estratégia ou mais voltado para a parte de persuasão e apresentar e negociar, você, na verdade, consegue, com o apoio que a gente tem no grupo, desenvolver as capacidades em que você, na verdade, não é tão bom assim. Então, de maneira complementar, e aí eu acho que essa que é a grande oportunidade. Então, da minha parte é isso. Na verdade, eu fico aí aberto a perguntas no final, para quem quiser fazer, seja de réu, seja de ADM. Então, é isso, Cleda. Lucas, eu passo agora a palavra para você, contar um pouco mais da experiência no direito. Obrigado, pessoal. Como o Alan disse, eu sou do direito e eu não tinha nenhuma experiência profissional ou até na própria graduação em relação à negociação, porque o direito ele tem muitos problemas com relação a isso. Por diversos momentos, a gente se limita muito a uma perspectiva muito conflitiva das relações. Então, por conta disso, a graduação como um todo em direito, ela tem como principal objeto o litígio, a disputa diante de acordos firmados, e isso era uma coisa que eu deixava muito claro, eu sempre falava enquanto a gente tinha nossas reuniões, que era muito difícil para mim ver essa perspectiva da relação e de construir uma relação durante a negociação com a outra parte, e colocar o problema do outro lado da mesa e resolver o problema junto da outra parte. Então, e olhando assim para a nossa graduação, para as coisas que a gente vê durante o nosso dia a dia, a gente percebe que grande parte desses problemas, eles são resultados principalmente de acordos que são firmados, com problemas, sem nenhuma técnica negocial, e que já estão constituídos e parte com posicionamentos muito rígidos. Então, é isso que a gente acaba vendo muito na nossa graduação. E com o projeto, com toda a experiência que eu tive na competição, enfim, a gente pôde perceber que nem todo acordo, por exemplo, quer dizer que uma negociação foi frutífera. Às vezes, nem negociar é a melhor opção. Então, o estudo e a prática da negociação como um todo me permitiu avaliar melhor e com maior cuidado os custos de uma relação, de um processo, sua necessidade, os fundamentos relevantes, não apenas para o direito, e eu acho que isso não é relevante apenas para o direito, mas para todas as pessoas, porque todos um dia vão eventualmente ter que lidar com a justiça em algum momento, seja por um problema familiar, seja por um problema de consumo que você comprou, enfim.
Então, esse cuidado para firmar acordos é uma habilidade, um fator que acabei desenvolvendo muito com a equipe. Eu acho que ainda tenho muito a desenvolver, tanto que sigo no projeto e pretendo seguir para o próximo ano. Então, vejo muito disso também no projeto. Isso de desenvolver a gente, não só por uma questão profissional, mas por uma questão pessoal também, porque a negociação ela faz parte do nosso dia a dia como um todo. Para além disso, a equipe como um todo, eu acho que foi a coisa mais próxima do ensino presencial que eu tive nesse último ano. Com as aulas online, a gente não vê ninguém, a gente não fala com ninguém, mas por conta do projeto a gente tinha que estar sempre se falando, pelo menos aos finais de semana, ou então aos poucos, mas a gente tinha que estar sempre se comunicando e marcando reuniões. Então, essas reuniões foram muito importantes, sim, nesse último ano, porque me permitiu conhecer novas pessoas, gente que eu não conheceria nunca se não fosse o projeto, de outros cursos que eu nunca teria contato. Então, outra questão também que muito feliz do projeto, que sem querer acabou ocorrendo também. Eu acho que é isso que eu tenho a contribuir nesse momento. Obrigada, meninos. Muito bem colocada a fala de vocês. Então, nós voltamos para a apresentação. Pode ser, professora? E agora nós temos uma surpresa aos presentes. Uma surpresa bem legal. Mais um, isso. Hoje nós decidimos lançar o nosso processo seletivo na semana acadêmica, semana de extensão. Então, isso é um ganho de todos nós, do time de negociação, mas também do departamento, por assim dizer. Para mim, estou explodindo de felicidade, alegria, de orgulho do meu time, mas nós precisamos compor mais o nosso time. O edital ele vai ser lançado no Linktree. Esse é o QR Code, aí embaixo vocês já conseguem acessar o formulário de inscrição. Aconselho fortemente, leiam o edital. Lembrando, o nosso projeto, ele é interdisciplinar, ou seja, todos os cursos são bem-vindos, não só o pessoal de Direito, o pessoal de Relações Internacionais, o pessoal de Administração, mas de qualquer outro curso. O time de negociação foi pensado para ser interdisciplinar desde o início, né, em cruzar cadeiras, cursos em que isso fosse possível. Pode passar, por favor. E aí eu convido todos vocês a compartilhar, a curtir a nossa página no Instagram, Negotiation UNB. Nós somos o primeiro time de negociação daqui da Universidade de Brasília, representado no meeting, nessa competição internacional. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail oficial, ou coloquei o meu aqui também, mas preferencialmente o e-mail oficial. E aí as nossas inscrições estão abertas, elas começam hoje, agora à noite exatamente, e vão até o dia 12 de outubro. Por favor, não deixem para a última hora. Contem para todos, compartilhem, comentem, curtam, se vocês curtiram o nosso trabalho. Lancem aos amigos, pode passar, por favor, professora. Se não, lancem aos inimigos, não tem problema, o importante é compartilhar, engajar com a gente. E aí a gente traz aqui a frase do Fischer, do Uri e do Patton, que são os cérebros do projeto de negociação de Harvard, de goste ou não, você é um negociador, né? E a gente até comentou isso na palestra anterior. Em algum nível você vai negociar sempre, seja em casa ou seja no seu ambiente de trabalho. Então, essa é uma oportunidade única. Pode passar, por favor. Alguma dúvida? Cleda, o Gustavo pediu para colocar o link no chat, e eu estou voltando aqui o QR Code que o Eudes pediu para voltar também. Tem alguma forma de você colocar o link no chat? Sim, posso disponibilizar o link do formulário. Lucas, você tem o link mais fácil que eu? Lucas, eu vou verificar agora mesmo. Obrigada. E a gente já manda no chat. Gente, dúvidas? Temos um tempinho para dúvidas. Eu tenho. O pior é que eu não tinha, mas agora eu tenho. E aí vai ser direcionado para líder do grupo.
Porque, Dani, desculpa, não posso fugir da área a qual me debruço e a qual eu aprecio muito, que é a gestão de pessoas, e eu queria escutar um pouco mais da professora a Maria Amélia, porque todo mundo falou muito de desenvolvimento de competências. Então, como que é para ela conseguir liderar o pessoal e auxiliar os alunos nessa jornada de autodescoberta, novos caminhos, novos percursos, novos desenvolvimentos? E se o primeiro palestrante, Alan, se eu não me engano, se não for esse nome, perdão, e os outros também quiserem falar um pouco mais de como foi a experiência e como que foi conseguir desenvolver essa competência durante essa jornada, eu agradeceria. Nossa, Gustavo, a gente tem 2 minutos. Na verdade, assim, o time estava muito autônomo, no sentido de todos eles são muito responsáveis, e estavam muito comprometidos com o projeto, estão muito comprometidos com o projeto. Então, eu não tenho muito segredo, não. Na verdade, a equipe é muito boa e há um respeito enorme, imenso, pelas capacidades de cada um. Então, o pessoal da administração entrou sabendo que quem ia negociar era o pessoal do direito, e o direito respeitando muito a competência do pessoal da administração e assim por diante. E o Alan foi a nossa cereja do bolo, né? Porque apesar dele estar sozinho com relações internacionais, também contribuiu muito. Então, todo mundo com muita boa vontade, e com muita competência. Então, eu não tive muito trabalho, na verdade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu acho que a gente tem mais 1 minuto. E Cleda, Alain, por favor, Lucas. Bom, eu posso dar um exemplo, então, que na verdade a negociação ela impacta não só no momento que você está, sei lá, conversando com alguém com interesse, mas vai impactar em outras esferas da vida também. Então, como eu mencionei, né, a parte do networking na competição, apesar de ser online, havia um momento em que a gente literalmente só conversava, ou então conhecia outros palestrantes, na verdade outros integrantes, né, das outras equipes do Brasil todo, e isso na verdade me mostrou uma grande, na verdade eu percebi os efeitos de como que tudo que eu aprendi, tudo que eu fui capacitado, me ajudaram a criar laços com pessoas que eu não conhecia. Então, aquele termo de rapport, né, que a gente tem que é o estabelecimento da relação com a outra pessoa, de conexão, foi uma das coisas que eu pude aprender e que talvez eu não tivesse tão desenvolvido, que eu não tivesse desenvolvido isso tão bem antes. Então, não sei, acho que isso pode ser um bom aspecto para você levar em consideração do impacto, né, da capacitação enquanto experiência para a sua vida. Obrigada, Alain. A gente tem tempo para a pergunta do Gabriel. Gabriel, bom te ver aqui de novo. Não, Gabriel Vasconcelos. Pode fazer a pergunta aí, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gabriel. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, não sei se vocês vão ter essa resposta. Já tem previsão do meeting de 2022, ele vai ser presencial, online ainda? Como é que está essa situação? Pode falar, Cleta. Vamos lá, a gente já tem sim notícias do meeting de 2022. A princípio, o evento vai ser online, como foi o de 2021. Tá bom? Assim, esse é o posicionamento que nós temos. Então, março a gente já tem previsão para a Regional Centro-Oeste, março de 2022, e essa etapa vai ser online. As demais, eu creio que continuem sendo online, mesmo porque está no edital, né, gente? Até onde eu vi. Eu imagino que pelo menos a regional e a nacional, né? A internacional, não sei. A gente já não tem certeza. Se eu não me engano, a última internacional foi online, né? Mas acho que antes disso foi em Singapura, ou foi a equipe de Singapura que ganhou? Não lembro agora. Não, foi em Singapura, eu acho. Foi em Singapura. A gente Mas não tem... isso também nunca é um... Opa, deixa eu ir da minha câmera. Isso também nunca é um empecilho, né? Porque é uma equipe da UNB e sempre é a fonte de financiamento, né? Se a gente chegar a esse ponto. Isso é um problema que a gente pensa para depois. Então,
Fica aí a Deixa oportunidade. acontecer, né? Nós vamos ficar felizes de ter esse problema, né? Exatamente. A gente sempre pensa na próxima etapa, né, gente? A próxima etapa é a regional, então a gente se prepara para a etapa regional. Quando vem a nacional, a gente se prepara para a nacional. Quando vier a mundial, para o mundial. Mas isso. Bom, Euclida, você quer encerrar? Eu acho que a gente já está no nosso tempo, né? Já passamos alguns minutos. Uhum. Eu agradeço a todos pela participação, pela presença. Agradeço a organização, ao suporte da organização, a todos os presentes, aos componentes integrantes do meu time dos sonhos, do Alan e Lucas estão aqui, mais visualmente, da professora Maria Amélia, que é a nossa mentora e orientadora desde o início, apoiadora incondicional desde o início, inclusive das aventuras extras. Tem que comentar esse detalhe, desculpem. E agradecemos a todos. Por favor, divulguem, nos ajudem. A gente quer começar 2022 com resultados ainda melhores. Eu tenho uma dúvida que agora me veio à cabeça e que eu acho que é muito importante. Desculpa, pessoal, pelo tempo, mas universitários de outras instituições federais, privadas, Uniceub, UDF, podem participar também? Ou só o pessoal da UNB? Para o nosso time de negociação, só exclusivamente alunos da UNB. Mas eles podem formar outros times. Nós tínhamos time do Mackenzie, da Católica, então podem ter um time de cada universidade. É porque, como a Cleida falou para divulgar, achei que o pessoal também pudesse, se fosse uma dúvida geral, mas beleza, só o universitário, beleza. Exatamente. Não, mas eles podem formar o time do CEUB e pode formar um time, por exemplo, se inscrever, sem problema. E que não hesitem em conversar com a gente também, sempre estamos aí à disposição para conhecer nossos competidores. Com certeza, Alan, obrigada. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Assim finalizamos a palestra de lançamento do processo seletivo de MIT de negociação de 2022, o que é MIT, público-alvo, como funciona a equipe na UNB. Agradecemos aos palestrantes Maria Amélia e Cleida de Oliveira, Alan Jaime e Lucas Cordeiro, pela participação na 9ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla e em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo na palestra. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades na Semana Acadêmica. Participe da nossa campanha solidária. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cesta básica, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas no tamanho MG. Ficaremos muito gratos se puderes nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Barlavento, Fazenda e Mercado Magalu.